Bom dia, gente. Bom dia, galera. Desejar para todos nós aí um ótimo dia, uma excelente semana, né? Bom, gente, antes de começar, alguns de vocês conhecem Giovana Japiaçu? É da turma de da turma de vocês? Só me dá esse feedback aí lá no bate-papo, gente, rapidão. Sim, beleza. Galera, então, para a aula de hoje, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios, dando mais uma treinada nessa parte de cilindros, tá? Então, vamos começar, vou fazendo a sequência mesmo, tá? Qualquer dúvida, se tiver, vocês vão me perguntando aí no chat, tá? Turminha, questão número 1 fala o seguinte para nós, ó. Um garoto tem uma cartolina no formato retangular de 40 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento. Nós já temos uma primeira informação importante aqui, ó. Você tem uma cartolina cujo formato é um retângulo de 40 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento. Ele forma um cilindro, gente, ele forma um cilindro juntando os lados de maior comprimento. Ele pergunta, qual o volume desse cilindro? Então, galera, vamos lá. O que a gente tem de informação? Ele falou que essa cartolina tem 60 de comprimento e ele falou que ela tem 40 de largura. Bacana. Como ele junta, turma, os lados de maior comprimento, como ele junta os lados de maior comprimento, ele está juntando esses dois lados aqui, ó, que eu vou rabiscar para vocês. Ele está juntando esse lado aqui, turma, de amarelo, com esse outro lado de amarelo. Então, os amarelos, gente, ele vai juntar, certo? Se ele vai juntar os amarelos, turma, ele vai pegar essa ponta aqui, ó. Ele vai pegar essa ponta aqui, gente, que eu estou marcando aqui para vocês, ó. Essa ponta e juntar com essa ponta. Ele vai pegar essa ponta e juntar com essa ponta. Então, vai fazer isso aqui, ó. Juntou. Quando juntar, turma, o que eu tenho? Vai formar um cilindro. Esse cilindro vai ficar deitado, ele não vai ficar em pé. Se ele vai ficar deitado, galera, você já conhece uma informação a respeito desse cilindro. Ó. Você sabe que a altura desse cilindro aqui ó, é o comprimento do meu retângulo, vale 60. Certo? Só que está deitado. E outra informação que você tem, que esse segmento, turma, aqui, ó, quando eu juntar esses dois caras, esse lado aqui, ó, de verdinho, esse lado de verdinho aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, ele vai representar o que lá na minha base? Ele vai representar esse comprimento todinho aqui que eu estou colocando aqui na base, galera. Ó. Se ele vai representar esse comprimento inteiro, isso que eu percorri aqui no meu círculo, nesse círculo lá na base, não seria, entre aspas, o perímetro da minha base? Se tem ideia de perímetro, galera, isso se chama comprimento da circunferência. Isso se chama comprimento da circunferência. E como que eu faço o comprimento de uma circunferência, galera? O comprimento de uma circunferência, que é o C, ele é dado por 2πr. Cuidado para você não confundir comprimento e área, viu, gente? Nesse comprimento, o que eu conheço, professor? Você conhece justamente esse comprimento. Esse cara de verdinho, você tem ele lá no retângulo. Ele vale quanto? Ele vale 40. Então, nós temos que 40 está sendo igual a quem, galera? Está sendo igual a 2πr. Professor, dessa informação, o que você vai extrair? Eu vou extrair para vocês esse cara aqui, ó, o raio. Para me ter esse raio, 2π está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos que o raio vai ser dado por 40 dividido por 2π. Professor, eu tenho que substituir o π? Não, você substitui quando ele fala duas coisas. Ou quando ele usa a palavra aproximadamente, ou se não, galera, quando ele pede para você substituir. Falar, ó, adote tal medida para o π. Meninos, alguém conhece Emily Lavigne? É da turma de vocês?
Sim, bacana. Então, galera, pergunto. Dessa fração, o que eu consigo fazer com ela, galera? Consigo fazer com ela uma simplificação. Eu posso simplificar quem? 40 com 2. Professor, quanto que é 40 por 2? É 20. Então, sobrou lá em cima 20, lá embaixo sobrou π. Então, pergunto para vocês, quem é o raio dessa base? O raio dessa base mede 20 dividido por π. Professor, faça a divisão? Não, deixa desse jeitinho aí, tá certo? Então, 20 sobre π representa para você o raio. E esse raio, galera, a sua medida está sendo dada em centímetros. Mas o que ele pediu para nós? Não foi o volume desse cilindro que é formado? Foi. Se ele pediu o volume, galera, o volume de um cilindro é dado por quem? πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos substituir. O volume vai ser dado por π, que multiplica o raio ao quadrado. Tem o raio aqui, galera? Tem, se encontrou. Você encontrou o raio valendo 20 dividido por π. Só que isso daqui, galera, está elevado ao quadrado. E multiplicado ainda por quanto, galera? Pela altura. Mas minha altura aqui não está... Meu cilindro não está deitado? A altura está deitada, esses 60 centímetros. Então, isso tudo está multiplicando 60. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, galera? Posso continuar? Beleza, então. Estou continuando. Ó. Primeiro eu tenho que calcular essa potência. Então vai aparecer π que multiplica. Tem uma fração elevada ao quadrado. Então, o numerador ao quadrado e o denominador também é elevado ao quadrado. Gente, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Sobre o de baixo também está ao quadrado. Então, você vai ter π ao quadrado. Isso tudo está multiplicando quanto, galera? 60. Aí eu pergunto para vocês, posso simplificar alguém? Pode, galera. Quem dá para simplificar aqui? Ó? Esse π aqui de cima pode ir embora com um dos dois que você tem embaixo. Lembrando, π ao quadrado é π vezes π. Um você jogou fora, sobrou o outro? Sobrou. Nossa, pessoal, a resposta vai ficar feia, realmente, mas não tem problema. Então, esse volume vai ser 400 vezes 600, 4 vezes 6 dá 24, então dá 24 mil. 24 mil dividido por π. Galera, unidade de medida não é volume? Então, você pega o centímetro que você tem lá, deixa elevado ao cubo. Tem essa alternativa em algum canto ali, gente? Tem. Qual o gabarito que bateu isso aí, gente? Gabarito deu letra A, não foi? Vamos lá, ó, gabarito nosso aqui na questão. Letra A. Galera, ficou alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida nessa questão? Onde não foi, Eduardo, para eu poder explicar para você? Qual parte não foi para eu poder te ajudar, Eduardo? A parte do comprimento, desde o início, bacana. Então, ele falou para você que você tem uma cartolina retangular, você tem um retângulo. Nessa cartolina, o que ele disse que vai fazer? Ó, ela tem 60 de comprimento, 40 de largura. Ele falou que vai juntar os lados maiores. Pega uma cartolina e um pedaço de papel e junta os lados maiores aí para você ver. Quando você juntar os lados maiores, você vai pegar essa pontinha de amarelinha e juntar com essa outra pontinha lá embaixo amarelinha. Vai formar para você que figura quando você juntar. Quando você juntar as duas, vai formar essa figura aqui, ó, que é um cilindro. Você concorda comigo que esse cilindro vai ficar deitado, Eduardo? Você concorda comigo que quando eu juntar essas pontas, o cilindro fica deitado? Beleza. Só que que eu tenho? Quando eu junto essas duas pontas, esse círculo que vai formar lá na minha base, é esse segmento de verde lá no retângulo. Você concorda com essa ideia, Eduardo? Que esse círculo que forma lá na base do cilindro é esse segmento de verde lá no retângulo? Você está de acordo com essa informação? Beleza. E esse negócio que eu estou percorrendo de verde lá no cilindro
eu não seria ideia de perímetro, não seria medida do contorno. Medida do contorno ou perímetro de um círculo, uma circunferência, é dado por 2πr, é o comprimento. O comprimento é dado por 2πr. Esse comprimento de verde você conhece. É a mesma medida que está aqui no retângulo. Vale quanto? Vale 40. Então, o que eu fiz? Eu substituí. Então, nós temos que o comprimento, que é dado por 2πr, ele vale 40. Então, 40 é igual a 2πr. Professor, você precisa do raio para ter volume. Concordo. Então, o que eu fiz? Eu circulei o raio e eu vou isolar ele. Para me isolar ele, 2π está multiplicando, 2π passa dividindo. Quando eu trouxe dividindo, 42 dá para simplificar. Por quanto? Por 2. 40 por 2 dá 20, 2 por 2 dá 1. Preciso colocar 1? Não. Só que lá embaixo sobrou π. Então, 20 sobre π representa o quê? O raio desse círculo. Como que a gente calcula o volume desse cilindro? Qualquer cilindro. É πr ao quadrado h. Você tem o r, que vale 20 sobre π, e você tem a altura, nesse caso a altura desse cilindro está deitada, não sei se você concorda comigo. A altura é a distância entre as duas bases que são paralelas, a menor distância entre esses dois círculos. E essa distância entre os dois círculos é 60. Então ficou o quê? π que multiplica o raio ao quadrado, 20 sobre π ao quadrado, vezes 60. Fazendo as continhas, primeira potência mais importante. 20 ao quadrado dá 400, π ao quadrado você tem lá embaixo. Dá para simplificar alguém em cima e embaixo? Tá. O π de cima você pode jogar fora com um dos dois que você tem embaixo. Lembrando, você tem lá π em cima, embaixo π ao quadrado é π vezes π. Por isso que eu joguei fora apenas um. E sobrou o outro. Então sobrou o que para você? 400 vezes 60, que é 24.000. E lá embaixo sobrou só o π. Então isso tudo é dividido por π. Esse representa o quê? O volume desse cilindro. Ficou dúvida, Eduarda? Ou ficou de boa agora? Beleza, então. Qualquer coisa você pode perguntar. Tá? Gente, vamos mais um? Bora mais um exercício dessa lista? Estou mudando aqui, tá? Depois esse arquivo eu encaminho para vocês ele respondido. Gente, segunda questão que aparece para nós. Questão número 2. O que ele pede para a gente? Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo, então, os copos contêm limão e gelo. Suponha que um copo, você tem um copo com formato cilíndrico, seu copo é um cilindro. E as dimensões de diâmetro e altura foram dados. Então, se eu tenho diâmetro, eu tenho raio? Tem. Basta lembrar, diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro vale 6, o raio tem que medir a metade de 6. Metade de 6 é 3. Tá certo, continuando. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. Gente, um cubo tem 3 dimensões. Só que essas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, são iguais. A gente viu isso. E 2 rodelas cilíndricas de limão. Então, gente, as rodelinhas de limão que ele corta são cilindros. E cada cilindro desse, ele falou que tem 4 centímetros de diâmetro. Então, se o diâmetro vale 4, o raio é a metade, é 2. E 0,1 centímetros de espessura. A espessura, que no caso, faz papel da altura. Considere que, ao colocar refrigerante no copo, os cubos de gelo, quando ele coloca refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Vão ficar totalmente dentro do copo cilindro. Use 3 como aproximação para π e responda. Qual o volume máximo de refrigerante que ele vai ter lá dentro? Então, gente, pense comigo. Se você encher esse copo de refrigerante, botar o gelo, botar o limão, você concorda que o refrigerante vai transbordar? Ele vai sair do copo? Você concorda com essa ideia? Você concorda com essa ideia, gente? Se encher o copo de refrigerante, botar o limão e botar o gelo, vai cair refrigerante desse copo. Todo mundo está de acordo com isso, não tá? Bacana. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Como que eu faria, preste atenção na pergunta, como que eu faria para não transbordar? Para ficar ali no limite. Eu quero saber no limite, o total de refrigerante que eu consigo colocar.
Então, gente, esse volume de refrigerante, vou chamar de VR, ele vai ser quem? Ele vai ser o volume do copo, que eu chamei de VC, menos o volume de gelo, menos o volume de quê, galera? De limão. Então, se eu fizer que o volume de refrigerante é o volume do copo, menos o volume de gelo, menos o volume de limão, nessa situação, tem como transbordar? Não tem. Então, se eu resolver isso, eu tenho a resposta da minha questão. Mas, para isso, eu preciso saber o volume do copo, o volume de gelo e o volume de limão. Todo mundo concorda com essa ideia? Se todo mundo concorda, dá um ok para mim, gente. Sim, bacana então. Gente, vamos calcular primeiro aqui então o volume do copo. O copo ele falou para você que é um cilindro. Se é um cilindro, galera, como que eu calculo o volume do copo que é um cilindro? Esse volume é dado por π r ao quadrado h. Tem o raio e tem a altura? Tem. Lá no cilindro, galera, o diâmetro falou vale 6. Se o diâmetro vale 6, galera, o raio tem que valer quanto? O raio tem que valer 3. Então vamos lá, ó. O π ele mandou usar valendo 3, que multiplica o raio, que também vale 3, só que está elevado ao quadrado, e multiplicado pela altura desse copo. A altura ele pegou e falou que é 15 centímetros. Então essa continha toda tem que me fornecer o quê? O volume do copo. Então o volume do copo vai ser, gente, 3 vezes 3 quadrado é 3 ao cubo. Multiplicação de potência mesa base. Conserva a base, somos expoentes. Então dá 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. Só que está multiplicando 15, galera. Alguém me ajuda com as continhas aí? 27 vezes 15, galera. Alguém me dá uma força? 405. Confere aí para mim se é 405. 27 vezes 15, gente. Beleza. Então deu 405 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume do copo. Bacana. Mas eu preciso só do volume do copo? Não. Você precisa do volume de gelo. Galera, volume de gelo eu chamei de VG. Olha lá, ó. VG é o volume de gelo. Volume de gelo. O gelo não é um cubo? O volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. A gente viu isso lá atrás, quando eu falei de prismas. Só que como tem 3 cubos de gelo, o volume de gelo vai ser 3 vezes a aresta elevada ao cubo. Por que aresta ao cubo? Porque a aresta ao cubo é o volume de um cubo. Galera, eu pergunto, eu tenho aresta desse cubo? Tem. Então vai aparecer 3 vezes. Quem é a aresta do cubo? A aresta do cubo ele falou que vale 2. Se vale 2, galera, onde tiver o Azinho eu vou trocar por 2. Então vai aparecer 3 vezes 2 elevado ao cubo. Galera, 2 ao cubo é 8. Então ficou 3 que multiplica 8. E 3 vezes 8, galera, vale quanto? 24. 24 o quê, professor? É volume. Então, se estava em centímetros, centímetros cúbicos. Até aqui, dúvida, galera? Para achar o volume de gelo foi de boa? Foi tranquilo? Dá um ok para mim se foi tranquilo. Foi de boa, turma? Posso continuar? Beleza. Gente, está faltando o volume de limão. Eu chamei de VL. Foram quantas rodelas de limão? Não foram 2? Então você tem 2 que multiplica. O limão, ele falou que tem um formato cilíndrico. Então, volume de cilindro. Volume de cilindro, galera, é dado por πr ao quadrado h. Vamos lá fazer a substituição? Então, o volume de limão vai ser 2 que multiplica. O π ele mandou usar valendo 3. Galera, o raio, vamos lá.
Ele falou que o limão tem diâmetro valendo 4. Se o diâmetro vale 4, o raio tem que medir a metade disso. Metade do número 4 é 2. Então, mas só que está elevado ao quadrado. É o raio ao quadrado vezes a altura. A altura, galera, é a espessura aqui no caso. Ele falou que vale 0,5. Gente, posso falar que 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2? Posso afirmar isso? De boa fazer essa afirmação? Bacana. Chegou nesse ponto então, gente. Vamos lá. Posso simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E o restante eu tenho que fazer multiplicação. Vamos lá. Primeiro, potência. 2 ao quadrado é 4. Então, o volume de limão, os rodelas de limão, vai ser dado por 3, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4. Galera, esse volume de limão vai ser 3 vezes 4, que é 12. 12 centímetros cúbicos. Bacana. Você já tem, turma, você já possui o volume do copo cilíndrico, você já possui o volume de gelo e você já possui o volume de limão. O que eu tenho que fazer para ter o volume do refrigerante? Apenas substituir, turma. Então, o volume do refrigerante, que é o VR, ele vai ser o volume do copo, que vale 405, menos o volume de gelo, que vale 24, menos o volume de limão, que deu 12. Então, galera, eu vou fazer 405 menos 36. O volume de refrigerante, então, vai ser dado por quanto, galera? Se a diferença dá 369, confere para mim se é 369, fazendo um favor. Bacana. 369 o que, gente? Centímetros cúbicos. Tem alternativa 369? Tem. Alternativa letra C. Galera, deu resposta? Deu. Gabarito, letra C. Alguma dúvida nessa questão, turma? Dá um ok para mim se não teve dúvida, fazendo favor. Ok? Galerinha, vamos mais uma? Pode ser? Bora mais uma da lista? Vamos lá, estou mudando de página. Lembrando, gente, esse arquivo, na hora que fechar a nossa aulinha da tarde, eu já encaminho ele para vocês com as resoluções, tá certo? Turma, questão número 3. Deseja-se construir um cilindro de altura H e raio R, em que, olha lá, você quer construir um cilindro de altura H e raio R, de modo que a minha altura H vale 2 R's. E o volume desse cilindro vale 16 pi centímetros cúbicos. Para tanto, deverá ser usada na construção uma chapa, certo? Uma chapa metálica, cuja superfície lateral, galera, é a área lateral. É retangular. E essa área lateral vale quanto? Você quer saber a área lateral desse cilindro, tá certo? Turma, bacana. Primeiramente, ele forneceu o volume, não forneceu? Se ele forneceu o volume, eu vou começar por essa informação. Como que a gente calcula, turma? Como que a gente calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é dado por quem? É dado por π, r ao quadrado, h. Até aqui está de boa. O que eu tenho desse cilindro? Ele falou para você, ó, o volume, ele está falando para você que vale 16 π. Vamos substituir? Então, 16 π está sendo igual a π r ao quadrado. E ele te falou do h. Ele falou para você, galera, ele falou para você que o h vale quanto, galera? O h ele mandou você trocar por 2 R's. Então, isso multiplicando 2 R's. Até que todo mundo de acordo, dá um ok se todo mundo está de acordo, fazendo um favor. Bacana, então. Gente, chegou nesse ponto.
Dá para simplificar alguém dos dois lados? Olha só, o π está multiplicando os dois lados. Posso jogar o π fora, gente? Pode. Professor, dá para simplificar mais, gente? Eu acho que dá. Por exemplo, note que 16 e 2 são múltiplos de 2. Então, eu pergunto para vocês, eu posso simplificar esse 16 aqui com esse 2? Posso, professor. Vamos lá, 16 por 2, galera, dá quanto? Dá 8. 2 por 2 dá quanto? Dá 1. Professor, o que sobrou então? Vamos multiplicar o que sobrou? Do lado de cá, do lado esquerdo, sobrou 8. E ele está sendo igual. Do lado direito, r ao quadrado vezes r, dá r elevado ao cubo. Vezes 1, continua dando r elevado ao cubo. Então, se eu quero o valor do raio, eu tenho que tirar a raiz cúbica do número 8. E a raiz cúbica do número 8, a gente sabe que vale quanto, turma? Vale 2. 2 o quê? A distância. Tem unidade medida? Tem. Então, 2 centímetros. Pergunto, gente, para achar o raio, alguma dúvida? Para chegar na medida do raio, foi de boa? Tá ok? Bacana. Então, como informação, você já tem o raio e, com consequência, ele te deu um outro cara. Ele falou, ó, a altura desse cilindro é 2 raios. Só que você conhece esse raio aqui, ó. Você sabe que esse raio aqui vale quanto, gente? Ele falou que vale quanto, que a gente acabou de achar? 2. Então, a altura vai ser 2 que multiplica o raio que vale 2. Gente, a altura vale quanto? A altura desse cilindro vale 4 centímetros. Dúvida para achar a altura desse cilindro, turma? Dá um ok para mim se está de boa até aqui. Beleza, então. Ele não pediu a superfície lateral? Superfície lateral, galera, é a área lateral. Só que o que eu sei a respeito da área lateral de um cilindro? A lateral de um cilindro, galera, eu já falei para vocês, é um retângulo. Um retângulo cuja base é o comprimento de uma circunferência, ou seja, a base é o comprimento da circunferência, é 2πr. E a altura é o próprio h. Então, como que eu calculo a área lateral de um cilindro? A área lateral de um cilindro é sempre dada por 2πrh. A pergunta, eu tenho tudo aqui, turma? Eu tenho tudo? Tenho. Se eu tenho tudo, o único trabalho que eu tenho é fazer substituição. Então, a área lateral vai ser dada por 2π, que multiplica. Tem um raio? Tem. Esse raio a gente encontrou ele valendo quanto? Valendo 2. Que multiplica. Tem altura? Tem. A gente descobriu que essa altura aqui vale quanto, galera? Que ela vale 4. Então, vezes 4. Professor, é só multiplicação? É. Então, vamos fazer conta. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 4 dá 16. Vezes π dá 16π. 16π o que, galera? É a área. A unidade medida era centímetro. Para a área, tem que elevar essa unidade ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma alternativa 16π centímetros quadrados? Opa! Gente, rapidão aqui, ó. Só preste atenção. Olha só que vacilo do professor. Preste atenção. Ele pediu para nós só o comprimento dessa chapa. Vamos só fazer um retângulo para a gente enxergar aqui. A gente fez mais conta do que deveria. Não tinha nem necessidade de fazer tudo isso. E ó que tem gabarito, viu? Gente, cuidado. Ó que uma leitura mal feita faz com a gente. Ó. Deixa eu só desenhar a chapa retangular aqui na lateral para vocês observarem. Isso aqui é a chapa, ó. Ela é um retângulo, isso é a lateral desse retângulo, viu, gente? Ó. Nessa chapa, não é que está tudo errado, mas a gente fez mais coisa do que deveria. O que eu sei dessa chapa? Eu sei que a altura dela é a mesma altura do cilindro. Ou seja, a altura dela, a gente sabe que vale 4. 4 centímetros. Essa é a altura. O comprimento dela, galera,
O comprimento dela diz que é dado por 2πr, que é o comprimento de um círculo. Só que esse r a gente conhece. A gente sabe que esse r vale quanto? A gente sabe que esse r vale 2. Então, se é dado por 2πr, quem que é esse comprimento? 2 vezes 2 dá 4. 4π? 4π centímetros. Olha só o vacilo, gente. Ele fala para nós que deverá ser, para tanto, deverá ser construído deverá ser usada na construção da superfície lateral uma chapa metálica de comprimento igual. Gente, cuidado. A gente ia cair no vacilo, ó. Eu quero o comprimento desse retângulo. Esse retângulo, se a área dele bonitinha, eu já achei valendo 16, mas não tinha necessidade. Vou deixar ela quietinha ali, até para complementar. Você sabe que aqui vale 16, ó. 16π centímetros quadrados. Mas eu quero a área. Não, ele pediu o comprimento. Eu pergunto, olha lá na figura, quem é o comprimento, galera? É esse segmento de vermelho aqui que eu estou colocando para vocês, ó. Quem é o comprimento dessa chapa? É só esse segmento de vermelho. E eu pergunto, qual a medida desse segmento de vermelho? A medida desse segmento de vermelho é 4π. Ou seja, gente, a gente ia cair no vacilo e até gabarito. Nesse caso, qual a resposta, galera? A resposta é 4π. Pediu só o comprimento. Se ele tivesse pedido a área, seria 16. Tá? Ficou dúvida aqui na questão, gente? Gabarito deu que letra ali para nós? Letra B. Ficou dúvida aqui na questão, gente? Por que não é a área e sim o comprimento? Tá de boa? Tá ok? Dá um feedback para mim lá, fazendo favor. Beleza, então. Galera, a gente tem que ficar atento aos detalhes do enunciado, senão a gente vacila na questão, tá? Por uma falta de atenção, quase que eu vacilei. Gente, está faltando aí 3 minutinhos. Vocês têm um tempinho para copiar o exercício? Pode ser? Vai lá, gente, anota o exercício. Vou dar esse tempinho para vocês. Meninos, posso mudar para o anterior para vocês anotarem? Pode mudar para o anterior para vocês copiarem? Beleza. Vai lá, copia número 2. Professor,
Pirâmides e cilindros. Tem muita recorrência no Enem. Vamos dizer assim, ó, Luiz Felipe, eu não coloco só pirâmides e cilindros, não. Eu colocaria todos os 5 sólidos geométricos. No caso aqui seria o quê? Seria prismas, vira e mexe, que é uma de prisma. Pirâmide, vira e mexe. Você tem um exercício de pirâmide, às vezes um exercício de pirâmide